Afaste-se do meu carro. O chefe da máfia rosnou para a mulher sem teto de cabelos emaranhados, sem saber que aquela estranha estava prestes a salvar seu hipercarro de 3,8 milhões de dólares e tirá-lo de uma trama de assassinato. Fumaça saía do motor do Koenigsegg Jesko Absolute, no distrito industrial da zona oeste de Chicago. Alexander Kane, o senhor do crime mais poderoso da cidade, discava freneticamente em seu telefone. Ninguém atendia. Seus guarda-costas estavam a 20 minutos de distância. A multidão aumentava. O motor proprietário, impossível de consertar fora da fábrica, continuava seu estertor de morte. Ele tinha 45 minutos para chegar a uma reunião com chefes rivais. Se ele não aparecesse, significava guerra. Senhor, seu sistema de resfriamento biturbo tem um vazamento na terceira válvula de bypass. A mulher desgrenhada se aproximou, com as mãos levemente levantadas. Suas roupas estavam rasgadas, sua mochila puída, mas seus olhos eram afiados como navalhas. Consigo consertar em 15 minutos. O dedo de Alexander pairou sobre o número da segurança. Como aquela mulher poderia saber sobre uma tecnologia tão avançada que apenas 3 engenheiros no mundo entendiam? Que gênio oculto estava diante dele? E por que ela estava vivendo nas ruas? Nos próximos 60 segundos, tudo o que Alexander Kane acreditava sobre talento, valor e julgamento se estilhaçaria completamente. De onde você está nos ouvindo hoje? Deixe um comentário abaixo e aperte o botão de inscrição, porque histórias satisfatórias como esta são apenas o começo. Alexander soltou uma risada, um som seco e áspero que ecoou pelo distrito industrial deserto. Senhora sem teto louca, disse ele, olhando Evelyn de cima a baixo com desprezo aberto. Você espera que eu acredite que uma mendiga entende de uma tecnologia que até a equipe de engenharia da Koenigsegg leva anos para desenvolver? Evelyn não recuou. Ela manteve sua posição. Olhos afiados, fixos no homem mais poderoso de Chicago. Aquela fumaça azul acinzentada, disse ela, apontando para o motor que gemia e tremia. Significa que o líquido de arrefecimento está vazando para a câmara de combustão. Não é fumaça preta de combustível. Não é fumaça branca de vapor. Azul acinzentada. Só há uma causa. Alexander congelou. Aquela era exatamente a cor que ele estava vendo. A temperatura do seu motor agora, continuou Evelyn, com a voz calma, como se estivesse lendo um relatório técnico, é de cerca de 208 e subindo. Você tem 28 minutos antes que o motor morra completamente. Não 30. 28. Alexander olhou para o painel de instrumentos. O número no display marcava 217 Hz. Seu coração bateu mais forte, uma batida brutal. Como ela sabia? Ele se voltou para a mulher esfarrapada parada à sua frente, sua mente correndo a toda velocidade. Quem te enviou? A voz de Alexander tornou-se fria, carregada de perigo. Foster, isso é uma armadilha dele, não é? Ele quer que eu perca a reunião. Evelyn deu um suspiro suave. Se eu quisesse te machucar, disse ela lentamente, cada palavra deliberada, eu só precisaria ficar aqui e assistir. Não dizer nada. Deixar você sentado aqui esperando um guincho enquanto o relógio continua correndo. Não tenho motivos para me aproximar de você e me colocar em perigo. Alexander rangeu os dentes. O raciocínio dela fazia sentido. Se fosse uma armadilha, ela não precisaria ter aparecido. Ela poderia simplesmente tê-lo deixado falhar. O telefone em seu bolso vibrou. Marcos. Chefe. A voz de Marcos estava tensa do outro lado da linha. É pior do que pensávamos. Não há carro substituto a menos de 30 minutos. O Maybach está no lado norte da cidade e o Bentley está na oficina para manutenção. Alexander fechou os olhos por um segundo. E a rota de volta para a sede? Bloqueada. Acidente de caminhão na rodovia. A polícia isolou tudo. Pelo menos mais 1 hora até liberar. Segurança? 15 minutos até chegarem à sua localização. 15 minutos. A reunião começava em 40 minutos. Mesmo que a segurança chegasse, eles não tinham como levá-lo ao encontro a tempo se este carro morresse. Chefe, continuou Marcos, sua voz baixando o tom. Se você não aparecer, Foster vai tomar isso como uma declaração de guerra. Você sabe que ele está esperando por essa chance. Alexander conhecia Daniel Foster, uma velha raposa que vinha desafiando seu poder nos últimos 2 anos. Ele não perderia um único sinal de fraqueza. A ausência de Alexander seria um convite para uma guerra sangrenta.
Eu te ligo de volta, disse Alexander e encerrou a chamada, virando-se para Evelyn novamente. Ela ainda estava parada lá, paciente, sem demonstrar medo, sem nervosismo, como se já tivesse estado diante de centenas de homens poderosos e perigosos antes. Você tem duas escolhas, disse Evelyn, sua voz clara sobre o gemido forçado do motor. Você pode chamar a segurança para me prender, esperar por um guincho, perder a reunião e dar a Foster a desculpa que ele tanto deseja. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Alexander. Ou você pode me dar 15 minutos e chegar à reunião a tempo. O silêncio se estendeu entre eles, ao redor deles. A multidão continuava murmurando, telefones levantados, gravando. Alexander Kane, o chefão mais temido de Chicago, encurralado por uma mulher sem teto. Ele não tinha escolha, e ambos sabiam disso. Alexander se aproximou até restarem apenas alguns centímetros entre eles. Ele era quase uma cabeça mais alto, sua sombra caindo sobre ela como uma ameaça silenciosa. Você tem 15 minutos. Sua voz era baixa e perigosa, como o rosnado de um predador. Erre qualquer coisa, até mesmo um único parafuso, e você vai desejar nunca ter nascido. Evelyn não recuou nenhuma vez. Ela apenas assentiu, imperturbável. Preciso de um lápis, fita resistente ao calor do kit de primeiros socorros do carro e uma garrafa de água. Alexander ergueu uma sobrancelha. De todas as coisas que ela poderia ter pedido, aquela era a lista mais estranha que ele já ouvira. Alexander pensou que ela fosse louca. Um lápis, fita adesiva, uma garrafa de água para consertar um supercarro de 3,8 milhões de dólares com o motor mais complexo do mundo. Mas ele não tinha outra escolha. Ele abriu a porta do carro, pegou o kit de primeiros socorros e a garrafa de água mineral, depois tirou um lápis do bolso interno de seu paletó. Aqui, disse ele, jogando-os para Evelyn com ceticismo indisfarçável. Evelyn os pegou com destreza. Nem uma única palavra de agradecimento, nem um olhar desperdiçado. Ela foi para a frente do Koenigsegg e levantou o capô com a confiança de um cirurgião entrando em uma sala de operação. Seus movimentos eram precisos, decisivos, sem um segundo de hesitação. Alexander cruzou os braços e observou, meio esperando que ela falhasse, meio consumido pela curiosidade sobre o que ela estava prestes a fazer. Evelyn quebrou o lápis e removeu o núcleo de grafite. Ela o colocou no para-brisa e usou o fundo da garrafa de água para moê-lo até virar um pó fino. Os flocos de grafite preto brilhante reluziam sob o sol do fim da tarde. Em seguida, ela rasgou a fita resistente ao calor do kit de primeiros socorros, raspou o adesivo de polímero da parte de trás e misturou-o completamente com o pó de grafite. A mistura preta e espessa tornou-se uma pasta densa. O grafite cria um nano-revestimento, explicou Evelyn enquanto trabalhava, com a voz calma, como se estivesse dando aula para alunos. Ele pode suportar 800 Hz sem se decompor. Quando combinado com o polímero da fita resistente ao calor, forma uma vedação temporária extremamente eficaz. Ela se inclinou para dentro do compartimento do motor, seus olhos examinando o sistema intrincado como se estivesse lendo um livro familiar. Em poucos segundos, ela identificou o ponto exato do vazamento. Será o suficiente para você dirigir 150 km até a oficina autorizada sem problemas. Evelyn espalhou a mistura sobre o ponto de vazamento com precisão milimétrica. Alexander se aproximou, observando as mãos dela trabalhando. Eram mãos calejadas, unhas cortadas curtas, manchadas de sujeira, as mãos de alguém que vivia nas ruas há muito tempo. Mas, enquanto trabalhavam, aquelas mãos eram firmes, nunca tremiam, tão profissionais quanto qualquer engenheiro de ponta que ele já havia contratado. A multidão ao redor começou a murmurar mais alto. Telefones se erguiam por toda parte, gravando a cena estranha. Uma mulher sem teto consertando o supercarro mais caro da cidade com um lápis e fita adesiva. Se isso fosse um vídeo online, ninguém acreditaria que era real. Evelyn continuou trabalhando em silêncio focado. Ela verificou as conexões novamente, ajustou algumas pequenas válvulas e finalmente baixou o capô. Ela se endireitou e limpou as mãos em seus jeans rasgados. Está feito. Alexander olhou para o relógio. 12 minutos. Ela havia terminado 3 minutos antes do prometido. Ligue o carro, disse Evelyn, sua voz sem arrogância, sem triunfo, apenas com o peso simples do fato. Alexander entrou no carro, sua mão pairando sobre o botão de partida. Alguma parte dele ainda esperava uma explosão,
Esperava o fracasso, esperava a prova de que ela era apenas uma lunática sortuda. Ele apertou o botão. O motor rugiu, não o gemido moribundo de antes. Um rugido forte, perfeito, cheio de vida. Sem fumaça, sem trepidação anormal. O Koenigsegg Jesko Absolut havia voltado à vida. Alexander saiu do carro e encarou Evelyn. Desta vez, ele olhou para ela de forma diferente, não com o desprezo que reservava de um mendigo, mas com o olhar de um homem tentando decifrar um mistério que não deveria ter solução. Quem é você? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse se conter. Evelyn se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Ela encontrou os olhos do chefe da máfia mais poderoso de Chicago, sem medo, sem traço de submissão. A pessoa que projetou este sistema. A resposta pairou no ar como uma bomba não detonada. Alexander ficou em silêncio por um longo tempo, sua mente processando em velocidade vertiginosa. Então ele deu um passo para o lado e abriu a porta do passageiro. Entre no carro. Precisamos conversar. Evelyn hesitou por um segundo. Ela sabia que entrar naquele carro poderia mudar tudo ou acabar com tudo, mas ela vivia nas ruas de Chicago há 2 anos. Ela havia aprendido que, às vezes, as maiores oportunidades vêm dos riscos mais loucos. Ela entrou no carro. O Koenigsegg disparou pelas ruas de Chicago, o motor rugindo com força total como se nada tivesse acontecido. Evelyn sentou-se no banco do passageiro estofado em couro napa, cor de conhaque, sentindo um contraste tão absurdo que parecia quase irreal. O couro macio de um banco que valia dezenas de milhares de dólares acolhia a estrutura magra dentro de suas roupas rasgadas. O cheiro de couro premium, madeira de nogueira e a colônia cara de Alexander se misturavam na cabine selada, colidindo com o cheiro da rua, o cheiro de suor e o odor persistente de doanos, sem abrigo agarrado à pele dela. Evelyn sabia que não pertencia àquele lugar, mas ela não pertencia a lugar nenhum mais. Alexander dirigiu em silêncio por um tempo, seus olhos ocasionalmente deslizando para ela através do espelho retrovisor. Então ele falou, sua voz ainda fria, mas com algo a mais que soava como curiosidade genuína. Stanford ou MIT? Evelyn virou-se para olhá-lo, surpresa. Stanford? Como você sabia? A maneira como você resolveu o problema, respondeu Alexander, com um olhar fixo na estrada à frente. A método, a estrutura não é algo que se aprende sozinho. Apenas as melhores escolas ensinam as pessoas a pensar assim. Evelyn não disse nada. Fazia muito tempo que ninguém notava isso nela. Muito tempo desde que alguém via algo além de tecido rasgado e um emaranhado selvagem de cabelo. Velocity Motors, começou ela baixando a voz. Eu costumava ser a engenheira-chefe de pesquisa e desenvolvimento. 2 diplomas de engenharia, 5 patentes em meu nome. Projetei um sistema de resfriamento inovador para motores de alto desempenho, economizando milhões de dólares para a empresa todos os anos. Alexander não falou, mas ela sabia que ele estava ouvindo, do jeito que um homem ouve quando está coletando informações. Então o CEO me notou. A voz de Evelyn ficou tensa. Jonathan Price. Ele começou a prestar atenção especial. Convites para jantares privados. Indiretas sobre promoção se eu fosse mais flexível. Se eu soubesse como agradá-lo. Ela fez uma pausa, respirou fundo. 2 anos, e a ferida ainda sangrava. Eu recusei categoricamente. Claramente pensei que era a coisa certa a fazer. Uma risada amarga escapou de sua garganta. 2 semanas depois, fui acusada de roubar projetos e vendê-los para um concorrente. As provas foram forjadas perfeitamente. E-mails falsos, transações bancárias falsas, testemunhas falsas, tudo apontava para mim. Alexander continuou dirigindo em silêncio, mas suas mãos apertaram o volante só um pouco. Ninguém acreditou em mim, continuou Evelyn. Sua voz agora não passava de um sussurro. Colegas de trabalho viraram as costas. Amigos desapareceram e minha família em Nebraska. Ela parou, engolindo em seco. Eles ligaram e perguntaram se eu realmente tinha feito aquilo. Não disseram que acreditavam em mim. Apenas perguntaram. E essa foi a resposta. Um silêncio pesado se instalou sobre o carro. Fui demitida, processada. A reputação que construí ao longo de 10 anos foi destruída em 10 dias. Minhas economias foram para advogados, mas não foi o suficiente para enfrentar a equipe jurídica de uma corporação bilionária. No final, eu perdi. Perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi tudo. Nos últimos 2 anos,
Tenho vivido nas ruas de Chicago. Ela se virou para Alexander, seus olhos afiados como gelo. E sabe de uma coisa? Price não é apenas um CEO comum. Havia rumores dentro da empresa de que ele tinha uma conexão especial com pessoas perigosas. O dinheiro investido na Velocity Motors vinha de fontes que ninguém ousava questionar. Reuniões secretas com pessoas que ninguém ousava nomear. Evelyn viu então apenas um lampejo tão rápido que era quase impossível de captar. Os olhos de Alexander piscaram uma vez. Sua mandíbula endureceu por uma fração de segundo. Então aquele rosto voltou ao normal, frio e ilegível como água congelada. Ele sabia de algo. Ela tinha certeza disso. Não preciso da pena de ninguém, disse Evelyn, sua voz endurecendo novamente. Não estou te contando isso para implorar por nada. Só quero usar meu cérebro para fazer o trabalho em que sou boa, ser vista pela minha capacidade, não pelas minhas roupas. É pedir demais? A pergunta pairou no ar. Alexander não respondeu imediatamente. Ele dirigiu em silêncio por mais um tempo, passando pelos arranha-céus do centro da cidade. Então, finalmente ele falou. Sua voz era mais fria que gelo, mas algo ardia por baixo dela. Jonathan Price. Ele repetiu o nome como se o estivesse provando. Esse nome soa familiar. Evelyn olhou para ele, olhou para a maneira como ele rangia os dentes, olhou para a maneira como seus olhos se estreitaram em um instante, e ela entendeu algo. Alexander Kane não estava apenas ouvindo a história dela. Ele estava calculando algo muito maior do que ajudar uma mulher sem teto. O Koenigsegg virou em uma estrada tranquila na orla do distrito industrial de West Chicago. Evelyn olhou pela janela e viu um prédio de concreto cinza surgindo à frente. Sem placa, sem nome da empresa, sem indicação de negócio algum, apenas muros altos, câmeras de segurança girando lentamente em cada canto e um enorme portão de aço que se abriu automaticamente quando o carro se aproximou. Alexander não precisou apertar um botão ou passar um cartão. O sistema o reconhecera à distância. O carro deslizou pelo portão para um amplo pátio interno. Evelyn começou a entender que aquela não era uma empresa comum. Muitos homens de terno preto estavam espalhados pelo terreno, com olhos afiados e vigilantes como falcões. Eles ficavam parados, mas ela sabia que estavam rastreando cada movimento. Quando Alexander saiu do carro, tudo mudou. Aqueles homens se endireitaram imediatamente. Alguns baixaram a cabeça, alguns se afastaram para abrir caminho. Ninguém falou. Eles apenas assentiram quando ele passou. Respeito absoluto. Obediência total. Evelyn caminhou ao lado de Alexander, sentindo dezenas de olhos pousarem nela. Eles passaram pela entrada principal, onde um scanner biométrico aguardava e dois grandes guardas montavam vigília. Alexander não diminuiu o passo. O sistema leu automaticamente sua retina e destrancou a porta. Por dentro, o corredor era largo, com pisos de mármore preto polido, lustres de cristal e pinturas caras. Mas o luxo não conseguia esconder a atmosfera perigosa que pairava sobre tudo. Você é... Evelyn começou baixando a voz. Máfia. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Alexander não se virou para olhar para ela. Ele continuou andando com a voz uniforme. Sou um homem de negócios. Acontece que o meu ramo de negócios não está nos livros didáticos. Eles tinham acabado de virar em outro corredor quando um homem alto saiu e bloqueou o caminho deles. Marcus Webb. Evelyn o reconheceu como aquele que havia ligado para Alexander no local industrial. Pessoalmente, Marcus era muito mais assustador. Ele tinha quase 1,90 m, ombros largos, olhos frios como aço. Marcus olhou Evelyn de cima a baixo, desprezo indisfarçável, roupas rasgadas, cabelos emaranhados, uma mochila velha e gasta. Uma mulher sem teto no coração do centro de poder do Império Caim. Chefe, disse Marcus, sua voz rígida. Quem é ela? Por que ela está aqui? A pessoa que acabou de salvar um carro de 3,8 milhões de dólares com um lápis, respondeu Alexander friamente. Marcus não vacilou. Não trazemos estranhos para a sede. Essa é a regra. Ela fica. Isso é uma ordem. A voz de Alexander não era alta, mas era firme. Não havia espaço para discussão. Marcus ficou em silêncio por um segundo, mandíbula cerrada. Então ele assentiu e se afastou. Mas seus olhos nunca deixaram Evelyn. Eles entraram mais fundo no prédio. Evelyn observava tudo ao seu redor. Sua mente analisava automaticamente por velho hábito. Câmeras em cada canto.
Portas de aço à prova de balas, sistemas de travamento biométrico. Aquilo não era um escritório corporativo, era uma fortaleza. Ao passarem por uma sala com porta de vidro, Evelyn vislumbrou uma tela grande lá dentro. Na tela havia uma lista com o título Contas Pendentes. E na primeira linha, ela viu J. Price, Velocity Motors. Ela parou bruscamente. Seu coração pareceu falhar uma batida. Jonathan Price, o homem que arruinara sua vida. O nome dele estava ali dentro do sistema da organização mafiosa mais poderosa de Chicago. Alexander percebeu o que ela estava olhando. Sem dizer uma palavra, ele colocou a mão no cotovelo dela e gentilmente, mas com firmeza, a guiou para a frente. Evelyn não resistiu, mas seus pensamentos giravam. Price tinha laços com o Império Kane. Tudo começava a fazer sentido. Os rumores sobre o financiamento misterioso da Velocity Motors, as conexões perigosas que ninguém ousava mencionar. Price não era apenas um CEO sujo, ele estava fazendo negócios com a máfia. Estranhamente, Evelyn não sentiu medo. 2 anos nas ruas de Chicago lhe ensinaram muito. Ela havia conhecido todo tipo de pessoa perigosa. De viciados transtornados a ladrões de sangue frio, comparado às noites sozinha em becos escuros, este lugar era quase um paraíso. E havia algo mais aqui. Tudo era claro. Alexander Kane era da máfia. E ele não escondia isso. Sem fingimento, sem máscara, não como Jonathan Price com seu sorriso brilhante e a faca escondida nas costas. Eles pararam em uma sala. Alexander abriu a porta e sinalizou para ela entrar. Espere aqui. Evelyn entrou em uma sala de espera luxuosa com sofás de couro, uma mesa de vidro e um canto abastecido com bebidas. A porta se fechou atrás dela. Através da parede, ela podia ouvir vozes da sala ao lado. Várias vozes, tensas. Alguém estava falando alto, quase gritando. Algo grande estava acontecendo. E de alguma forma, Evelyn sabia que estava prestes a ser puxada para o centro da tempestade. Dentro da sala de reuniões, o ar estava denso, como fica antes de uma tempestade desabar. Alexander sentou-se à cabeceira de uma longa mesa feita de carvalho preto, as costas contra uma cadeira de couro, seus olhos frios varrendo cada rosto. Ele não disse nada. No entanto, o poder que irradiava daquele silêncio era mais esmagador do que qualquer ameaça falada. À sua frente, Daniel Foster estava sentado com um sorriso triunfante que não se preocupava em esconder. Foster era o maior rival do Império Kane, uma velha raposa que ansiava pelo trono de Alexander há anos. 4 outros chefes da máfia sentavam-se ao longo dos 2 lados da mesa, observando em silêncio como abutres esperando por um cadáver. Rachel Green, chefe de engenharia da organização, estava em frente a uma tela grande com o rosto tenso. Era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos ordenadamente para trás, olhos afiados, embora agora sua preocupação fosse evidente. Nosso sistema de transporte secreto foi hackeado, começou Rachel, sua voz tentando manter a calma, mas incapaz de esconder a tensão. Milhões de dólares em transações foram expostos. Nossas rotas estão sendo rastreadas. Alguém está vendendo nossas informações para fora. Um assobio soou do lado de Daniel Foster. Que interessante, disse ele, seu tom pingando sarcasmo. Parece que o Império Kane não é tão intocável quanto costumava ser. Alexander não reagiu. Nem um único músculo em seu rosto se moveu. Foster inclinou-se para a frente, seu sorriso se alargando. Talvez seja a hora de uma mudança na liderança. Se um homem não pode proteger seu próprio império, como ele pode liderar todos nós? A sala congelou. Marcos estava lá atrás de Alexander, a mão já no paletó, pronto para sacar uma arma. 2 dos guarda-costas de Foster ficaram tensos também. Olhos fixos em Marcos. Uma pequena faísca poderia transformar aquela sala em um campo de batalha. Mas Alexander ainda não se moveu. Ele olhou para Foster com uma calma tão estranha que era quase perturbadora, como se estivesse olhando para uma formiga tentando subir em seu sapato. Quem encontrar a fonte do hack, disse Alexander finalmente, sua voz fria como gelo, prova sua capacidade. Foster vacilou. Ele estava esperando raiva, esperando que Alexander perdesse o controle para que pudesse escalar o conflito com um pretexto. Mas essa compostura o deixou inseguro sobre como responder. Alexander virou-se para Rachel. Onde estamos? Rachel engoliu em seco. Tentamos por 3 semanas. Não conseguimos encontrar. O hacker é muito bom.
Eles apagaram seus rastros completamente. Minha equipe de 20 pessoas trabalhou dia e noite, mas não temos uma única pista. 3 semanas, repetiu Foster, sua voz cheia de desprezo. Em 3 semanas, um inimigo pode vender informações suficientes para destruir toda a nossa operação. E o Império Kane ainda não encontrou uma pista. Decepcionante. Alexander não respondeu. Em vez disso, seu olhar se desviou para a porta de vidro que dava para a área de espera. E ele a viu. Evelyn estava sentada no sofá, não preocupada, não inquieta como qualquer outra pessoa estaria se deixada sozinha em um covil da máfia. Ela estava lendo uma revista antiga de engenharia que alguém havia esquecido na mesa. Seus olhos focados como se estivesse em uma biblioteca, não no covil de assassinos. Havia algo naquela calma que chamou a atenção de Alexander. Ela não pertencia a este mundo, mas não tinha medo dele. Ela havia consertado o carro dele com um lápis e fita adesiva em 12 minutos. Ela era a engenheira que havia projetado o sistema de resfriamento para supercarros. Ela resolvia problemas que ninguém mais conseguia resolver. A ideia se formou na mente de Alexander como um raio. Traga a garota da sala de espera aqui, ordenou ele. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Todos olharam para Alexander como se ele tivesse criado outra cabeça. Rachel foi a primeira a falar. Aquela garota sem teto. Você não pode estar falando sério. Marcos deu um passo à frente e mentiu. Chefe, esta é uma reunião confidencial. Não podemos... Não vou me repetir uma segunda vez. A voz de Alexander não era alta, mas cortou cada objeção como uma lâmina afiada. Marcos fechou a boca. Rachel ficou em silêncio. Até o sorriso triunfante de Foster desapareceu por um momento, substituído por curiosidade indisfarçável. Marcos assentiu e saiu. Alguns segundos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. Evelyn entrou. Ela estava lá em roupas rasgadas, o cabelo emaranhado bagunçado, a velha mochila gasta ainda pendurada no ombro. Diante dela estavam os homens mais perigosos de Chicago, chefes da máfia com as mãos manchadas pelo sangue de centenas. Eles olharam para ela com desprezo, suspeita, até hostilidade. Mas Evelyn não tremeu. Ela ficou ereta, seus olhos afiados varrendo a sala uma vez, depois parando em Alexander, pronta para o que viesse a seguir. Daniel Foster foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele riu, um som brilhante e nítido que ecoou pela sala tensa. Caim contrata mendigos como conselheiros agora. Ele se virou para os outros chefes da máfia, sua voz carregada de zombaria. O império realmente está desmoronando. Não pensei que viveria para ver o dia chegar tão cedo. Algumas risadas abafadas surgiram ao redor da mesa. Eles olharam para Evelyn da maneira como se olha para uma piada. Uma humilhação em uma sala construída sobre o poder. Evelyn permaneceu imóvel, impassível. Ela estava acostumada ao desprezo. 2 anos nas ruas a ensinaram a deixar isso escorrer como água em uma folha de lótus. Alexander não se incomodou em responder à provocação de Foster. Ele apenas se virou para Rachel e falou rispidamente. Mostre o sistema a ela. Rachel olhou para Alexander como se seu chefe tivesse perdido a cabeça, mas não ousou discutir. Relutantemente, ela apertou alguns botões no painel de controle. A tela grande exibiu um esquema do sistema de transporte do Império Kane. Linhas complexas de código correndo ao longo das rotas secretas. Evelyn se aproximou da tela. Ela não disse nada, apenas ficou lá, seus olhos movendo-se através de cada linha de código, cada nó no sistema. 1 minuto se passou. 2 minutos. 3 minutos. As pessoas começaram a se mexer em seus assentos, trocando olhares de dúvida. 4 minutos. Foster bufou. Viu? Uma perda de tempo para todos. Ela nem entende o que está olhando. Evelyn permaneceu em silêncio. Seus olhos continuavam se movendo pela tela, processando informações a uma velocidade que ninguém na sala conseguia compreender. 5 minutos. Então, de repente, ela se virou. Sem olhar para ninguém, caminhou direto para o quadro branco no canto, pegou um marcador e começou a desenhar. Em 2 minutos, Evelyn recriou todo o diagrama do sistema no quadro branco, sem olhar para a tela, completamente de memória, e seu diagrama era mais preciso que o original, mais detalhado, mais claro. Os olhos de Rachel se arregalaram, sua boca se abrindo. Estas são 3 vulnerabilidades de segurança que vocês perderam, disse Evelyn, circulando 3 pontos no diagrama.
Sua voz era calma, como se estivesse dando aula para alunos do primeiro ano. A primeira vulnerabilidade está no gateway principal, faltando autenticação de 2 fatores. A segunda está no ponto de conexão entre o sistema interno e o servidor externo. E a terceira, a mais séria, é uma API antiga que nunca foi desativada da versão anterior. É exatamente assim que o hacker entrou. Ela desenhou uma seta cortando os 3 pontos. Eles entram pela API antiga, movem-se lateralmente pela segunda vulnerabilidade e puxam os dados pelo gateway. Simples, eficiente e quase sem rastros. Rachel deu um passo à frente, olhos fixos no quadro branco. Você... Você encontrou em 5 minutos o que minha equipe de 20 pessoas levou 3 semanas. Ela não conseguiu terminar a frase. A sala inteira mergulhou em silêncio absoluto. As risadas de escárnio desapareceram. Daniel Foster não estava mais sorrindo. Seu rosto endureceu como pedra. A correção também é simples, continuou Evelyn, sem notar ou não se importando com o choque ao seu redor. Ela adicionou mais algumas linhas ao quadro. Desative a API antiga, implemente a autenticação de 2 fatores no gateway e configure um novo firewall no ponto de conexão. Pode ser feito em 24 horas se sua equipe trabalhar de forma eficiente. Ela largou o marcador e se virou para encarar a sala. Mas há mais um problema. Parecia que o ar havia sido sugado da sala. O estilo de código do hacker, disse Evelyn lentamente, é muito distinto, como uma assinatura pessoal. A maneira como escrevem loops, a maneira como lidam com exceções, a maneira como comentam. Este não é um contratado externo. Essa pessoa conhece o sistema por dentro. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander. Suspeito que haja um infiltrado. Alguém nesta organização. Silêncio mortal. Os 4 chefes da máfia ao redor da mesa, de repente, olharam uns para os outros com suspeita. Rachel empalideceu. A mão de Marcus foi para o paletó, sua vigilância instintiva entrando em ação. Alexander olhou para Evelyn. Desta vez, ele não a viu como uma mulher sem teto imunda. Ele a viu como ela realmente era. Um gênio, uma lutadora que havia sobrevivido ao inferno sem deixar que isso a quebrasse. Uma mulher que não se curvava a ninguém e a nada. O canto de sua boca se ergueu levemente, quase imperceptivelmente. Mas, pela primeira vez durante aquela reunião tensa, o rosto de pedra de Alexander Kane mostrou uma expressão. Marcus estava atrás dele e viu. Ele franziu a testa, surpreso. Em 15 anos trabalhando para Alexander, ele nunca tinha visto o chefe mostrar emoção assim na frente de ninguém. Daniel Foster levantou-se, sua cadeira rangendo contra o chão de pedra. O sorriso triunfante havia desaparecido completamente de seu rosto. Talvez eu tenha subestimado você, Caim, disse ele, sua voz esticada como um arame. Ele se moveu em direção à porta, seus 2 guarda-costas logo atrás. Mas antes de sair, ele parou e olhou para Evelyn. Aquele olhar não continha desprezo agora. Era calculista, perigoso, como uma cobra medindo sua presa. Então ele saiu, a porta batendo atrás dele. Evelyn sabia o que aquele olhar significava. Ela tinha acabado de se tornar um alvo para um dos homens mais perigosos de Chicago. Mas ela não se arrependeu. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu sua mente sendo usada da maneira que deveria ser usada. Após a reunião, Marcus levou Evelyn para um quarto no último andar do prédio. Ele não falou. Apenas abriu a porta e se afastou. Evelyn entrou e ficou completamente imóvel. O quarto era maior do que o apartamento que ela costumava alugar quando era engenheira-chefe. Uma cama king size com lençóis de seda cor de pérola, cortinas de veludo vermelho profundo, pisos de nogueira brilhante e um banheiro de mármore branco com uma banheira grande o suficiente para 3 pessoas. Na cama, um conjunto de roupas limpas havia sido colocado. Evelyn as pegou e percebeu que eram exatamente do seu tamanho. Alguém havia preparado isso. Alguém havia notado. A porta se fechou atrás dela. Evelyn ficou sozinha no quarto luxuoso, sentindo como se estivesse sonhando. Ela entrou no banheiro e ligou o chuveiro. Água quente caiu pela primeira vez em 2 anos. Ela sentiu a água quente correndo sobre sua pele. Não água fria de uma torneira pública, não água da chuva infiltrando-se por um abrigo improvisado. Água quente de verdade, com sabonete perfumado e shampoo suave. Evelyn chorou. Não de tristeza, mas por estar limpa, pelo fato de que por 2 anos ela havia esquecido como era essa sensação.
Ela ficou sob o chuveiro por um longo tempo, deixando a água lavar a camada de sujeira, a camada de exaustão, a camada de humilhação dos meses vivendo nas ruas. Quando saiu, parou diante do espelho e se viu. Não a mulher sem teto que todos vinham vendo, mas Evelyn Carter, uma engenheira, um gênio, a mulher que ela fora antes de Jonathan Pryce destruir sua vida. Então ela notou algo. No canto do teto do banheiro, quase impossível de ver a menos que você estivesse procurando, havia uma pequena câmera. Evelyn não ficou surpresa. Aquilo era o quartel-general da máfia. Claro que eles vigiavam tudo, mas uma pergunta surgiu em sua mente. Alexander estava vigiando ela ou outra pessoa? Um leve desconforto percorreu sua espinha, mas ela o afastou. Ela havia sobrevivido a 2 anos nas ruas de Chicago. Algumas câmeras não a assustavam. Uma hora depois, houve uma batida na porta. Marcos estava do lado de fora, o rosto ainda frio como pedra. O chefe quer ver você. Jantar. Evelyn o seguiu até uma sala de jantar privada. A sala era menor do que ela esperava, aquecida à luz de velas e com uma mesa posta para apenas 2 pessoas. Alexander já estava sentado, não mais de terno, mas com uma camisa preta de colarinho aberto. Ele parecia menos assustador. No entanto, a autoridade inegável ainda se agarrava a ele. A comida estava disposta na mesa. Bife wagyu, legumes assados, vinho tinto caro. Evelyn olhou para o prato à sua frente, seu estômago apertando de fome. Aquela era a melhor refeição que ela via em 2 anos. Mas ela comeu devagar, com controle. Ela não deixou a fome que a atormentara por centenas de noites transparecer em seu rosto. Ela não deixaria ninguém ver sua fraqueza. Alexander a observou comer em silêncio por um tempo. Então ele falou: "Por que você me ajudou? Você não sabia quem eu era." Evelyn largou a faca e encontrou os olhos dele. "Eu vi um problema que precisava de conserto. É instinto. Não consigo olhar para um sistema quebrado e não querer consertá-lo." "Esse instinto..." Alexander inclinou a cabeça. "Quase te colocou em problemas mais de uma vez?" Evelyn deu uma risada baixa, sua primeira risada em muito tempo. "Você está olhando para o resultado dessas vezes." O silêncio se estendeu. Alexander tomou um gole de vinho, seu olhar vagando para o espaço vazio, como se estivesse pensando em algo distante. "Meu pai foi morto", disse ele de repente, "pela pessoa em quem ele mais confiava. Um parceiro, um melhor amigo, o homem que jantava com nossa família toda semana por 10 anos. Evelyn não falou, ela apenas ouviu. "Construí este império por uma razão", continuou Alexander, sua voz baixando. "Para que ninguém nunca tivesse a chance de me trair novamente. Não confio em ninguém. Eu controlo tudo. Essa é a única maneira de sobreviver neste mundo." Ele olhou para Evelyn, seus olhos escuros complicados. "Mas você aprendeu todos os meus segredos em poucas horas. Você viu meus sistemas, minhas fraquezas, até o infiltrado na minha organização. E eu não me sinto ameaçado." Evelyn pousou a taça de vinho. "Talvez porque eu não queira nada de você. Já perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha família, meu dinheiro. Não sobrou nada para cobiçar, nada para perder. Pessoas como eu são as menos perigosas ou as mais perigosas, dependendo de como você olha." Alexander a estudou por um longo tempo, sua expressão ilegível. Então ele se levantou. "Descanse um pouco. Amanhã preciso que você encontre o infiltrado." Ele caminhou em direção à porta, parou por um segundo, mas não se virou. "Obrigada pelo jantar", disse Evelyn. Alexander não respondeu. Ele apenas saiu. A porta se fechou. Evelyn observou a sombra dele desaparecer atrás da porta de carvalho. Havia algo nos olhos de Alexander Kane. Ela não conseguia ler, algo mais profundo que a frieza, algo quase como solidão. Na manhã seguinte, Evelyn foi levada para a sala técnica do Império Kane. Era um espaço vasto, cheio de dezenas de monitores, servidores zumbindo sem parar e uma equipe de técnicos trabalhando. Rachel Nguyen já estava esperando lá, o rosto duro como pedra. Claramente, ela não estava feliz em trabalhar com uma mulher sem teto, mesmo que aquela mulher tivesse feito a sala de reuniões inteira ficar em silêncio ontem. "Estes são todos os registros do sistema dos últimos 3 meses", disse Rachel sem rodeios, apontando para a tela. "Comece onde quiser." Evelyn não se importou com a atitude. Ela puxou uma cadeira, sentou-se e começou a trabalhar.
Uma hora se passou em silêncio. Evelyn perfurou cada linha de código, cada arquivo de log, cada padrão anormal. Rachel ficou atrás dela, braços cruzados a princípio, observando com ceticismo aberto. Mas pouco a pouco, ela começou a se inclinar para a frente, seus olhos acompanhando o que Evelyn estava fazendo. Onde você aprendeu a analisar assim? Rachel finalmente perguntou, sua voz não mais fria, substituída por curiosidade real. Evelyn não levantou os olhos, seus olhos ainda fixos na tela. 2 anos nas ruas, nada além de tempo e livros da biblioteca. Quando você não tem nada a perder, tem muito tempo para pensar. Rachel ficou quieta por um momento. Sinto muito pela minha atitude mais cedo. Não precisa, disse Evelyn. Estou acostumada. Ela continuou trabalhando, cavando mais fundo nos padrões do hacker. Havia algo familiar na maneira como essa pessoa escrevia código, a maneira como lidavam com variáveis, a maneira como nomeavam funções, a maneira como comentavam, como uma assinatura invisível que apenas pessoas da área reconheceriam. Então, de repente, Evelyn levantou-se de um salto, os olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Rachel se aproximou. O que você encontrou? Evelyn não respondeu imediatamente. Ela abriu mais arquivos, comparou-os, cruzou informações. Seu coração batia mais rápido a cada segundo que passava. Ela conhecia esse estilo de codificação. Ela tinha visto isso antes na Velocity Motors. Era exatamente assim que a equipe técnica de Jonathan Price escrevia código. Ela havia revisado milhares de linhas como essa quando era engenheira-chefe. Não havia como confundir. O infiltrado tem laços com a Velocity Motors, disse Evelyn, sua voz tremendo levemente de raiva. Com Jonathan Price. Rachel empalideceu. Tem certeza? Evelyn não respondeu. Ela foi mais fundo, procurando mais provas. E o que ela encontrou foi muito mais horrível. Não se tratava apenas de vender informações. Havia um plano. Um plano detalhado escondido dentro de segmentos de código criptografados. Evelyn o decodificou em poucos minutos e sentiu o sangue gelar nas veias. Alvo: Alexander Kane. Ora, esta noite durante a reunião com Daniel Foster. Método: um dispositivo explosivo preso dentro do carro. Eles iam matá-lo esta noite. Meu Deus! Rachel deixou escapar quando viu o que estava na tela. Evelyn não teve tempo para entrar em pânico. Ela continuou rastreando. O código havia sido carregado de um dispositivo interno, o que significava de dentro deste prédio. Ela rastreou o endereço IP, identificou o dispositivo e finalmente encontrou a identidade do usuário. Victor, o guarda de proteção aproximada de Alexander há 5 anos. O homem que estava dentro deste prédio agora. Evelyn saltou da cadeira. Onde está Alexander? Rachel apontou para o corredor. Sala de reuniões. Ele está se preparando para a reunião desta noite. Mas você não pode entrar. É uma reunião fechada. Evelyn não ouviu o resto. Ela já estava correndo, cortando o corredor o mais rápido que suas pernas podiam carregá-la. Seu coração martelava no peito. 3 horas. Apenas 3 horas antes de Alexander entrar em um carro carregando uma bomba. Ela chegou à porta da sala de reuniões e foi parada. Marcos estava lá como uma parede de aço, o rosto inexpressivo. Ninguém entra. Preciso ver Alexander agora. É uma reunião fechada. Volte para a sala técnica. Evelyn olhou diretamente nos olhos de Marcos. Alexander vai morrer esta noite se você não me deixar entrar. Marcos não se moveu. Você acha que vou acreditar? Victor, Evelyn interrompeu. O guarda de Alexander. Ele é o infiltrado. Ele está trabalhando para Jonathan Price e Daniel Foster. Há uma bomba no carro de Alexander. Ela será acionada quando ele chegar ao ponto de encontro com Foster esta noite. Este é o cronograma. Ela estendeu o telefone à tela mostrando o que ela havia encontrado. Este é o método. Esta é a prova. E Victor está neste prédio. Ele pode estar esperando a chance de terminar o trabalho. Marcos olhou para a tela do telefone. A cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Ele trabalhava com Victor há 5 anos. Eles bebiam juntos. Eles guardavam Alexander juntos. E agora Victor queria matar o chefe deles. Sem uma palavra, Marcos se virou e empurrou a porta da sala de reuniões, abrindo-a totalmente. Alexander estava sentado à cabeceira da mesa, 5 outros homens ao redor dele. Todos olharam quando a porta se abriu, surpresa e raiva claras em seus rostos. Alexander viu Evelyn e Marcos, seus olhos se estreitando. O que está acontecendo?
Evelyn entrou, sua respiração ainda irregular pela corrida. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander e disse apenas uma palavra: bomba! A sala de reuniões caiu em um silêncio mortal. Após essa palavra, Evelyn deu um passo à frente, sua voz rápida e clara, como um briefing militar. Victor, seu guarda de proteção aproximada há 5 anos. Ele é o infiltrado trabalhando para Jonathan Price e Daniel Foster. O plano é plantar uma bomba no seu carro. Acioná-la quando você chegar ao ponto de encontro com Foster esta noite. 3 horas restantes. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander. E ele está lá embaixo agora. Ninguém na sala ousava respirar muito forte. Alexander ficou imóvel, seu rosto não mostrando nenhuma emoção. Apenas seus olhos. Aqueles olhos escurecendo como um céu antes de uma tempestade. Marcos! Sua voz era fria como gelo. Traga Victor aqui. Não deixe ele suspeitar de nada. Marcos assentiu e desapareceu pela porta. Os outros na sala de reuniões receberam sinal para sair. Logo, apenas Alexander e Evelyn permaneceram, encarando-se em silêncio. 5 minutos se passaram, como 5 horas. Evelyn ficou parada, sentindo o olhar de Alexander cortar através dela. Por fim, ele falou: se você estiver errada, acabou de acusar meu homem mais leal, o homem que salvou minha vida 2 vezes, o homem que está ao meu lado há 5 anos. Evelyn não piscou. Se eu estiver certa, acabei de salvar sua vida pela 2ª vez. O silêncio se estendeu. Então a porta se abriu. Victor entrou, aquele sorriso familiar nos lábios. Ele era um homem grande, de ombros largos, com um rosto amigável que ninguém jamais suspeitaria pertencer a um traidor. Chamou o chefe? Victor perguntou, sua voz normal como sempre. Alexander levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para Victor. Vá verificar meu carro, Victor. Há um relatório de falha técnica, como ontem. Victor ficou rígido, apenas por um segundo. Tão breve que era quase impossível notar, mas Evelyn viu. Alexander viu e Marcos, bloqueando a porta, viu também. Sim. Victor forçou um sorriso, sua voz tremendo levemente. Vou agora mesmo. Ele se virou e começou a ir em direção à porta. Então, de repente, ele correu. Victor avançou para a saída em uma velocidade aterrorizante, empurrando um funcionário com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Mas ele não saiu. 4 homens apareceram de ambos os lados do corredor, fechando todas as rotas de fuga. Victor arrancou uma arma do cós da calça, girando para atirar. Mas Marcos foi mais rápido. Um tiro estalou no ar, a bala atingindo o ombro de Victor. Ele caiu, a arma voando de sua mão. Em segundos, Victor estava preso ao chão, as mãos algemadas nas costas, sangue escorrendo da ferida no ombro. Eles o arrastaram para a sala de reuniões e o jogaram em uma cadeira. Alexander sentou-se à frente dele, a apenas 1 metro de distância. Sua voz era calma de uma maneira aterrorizante, como se estivesse falando sobre o clima. Quem te contratou? Victor cuspiu no chão, os olhos cheios de ódio. Você vai morrer, Caim, cedo ou tarde. Você não pode viver para sempre. Alexander não reagiu. Ele apenas observou Victor com olhos frios como gelo, esperando. Vou perguntar de novo, quem? O silêncio se estendeu. Victor tentou parecer durão, mas o suor já começava a brotar em sua testa. Ele sabia o que esperava traidores naquele mundo. Alexander sinalizou para Marcos. Marcos deu um passo à frente e sacou uma faca do cinto. A lâmina brilhou sob a luz. Espere, gritou Victor, sua dureza se dissolvendo como névoa matinal. Espere, eu falo. Eu falo. Alexander levantou a mão e Marcos parou. Victor ofegava, seus olhos correndo descontroladamente. Daniel Foster, ele quer você morto para poder tomar o território. Ele me pagou $500 mil para fazer isso. Quem mais? Victor engoliu em seco. E Jonathan Price, o CEO da Velocity Motors. Evelyn estava no canto da sala, sentindo como se alguém tivesse acabado de lhe dar um soco no peito. Price quer você morto, continuou Victor, sua voz tremendo. Porque você sabe demais sobre a lavagem de dinheiro. Ele usou o Império Cain para lavar dinheiro por 5 anos, centenas de milhões de dólares. Agora ele quer limpar a testemunha. Um silêncio mortal encheu a sala. Alexander se virou e olhou para Evelyn. Ela estava lá, o rosto sem sangue, os olhos vermelhos. Jonathan Price, disse Alexander lentamente. O homem que destruiu sua vida. O homem que te incriminou
te demitiu, te empurrou para as ruas. O mesmo homem que está tentando me matar. Evelyn sentiu os joelhos fraquejarem. Por 2 anos, ela pensou que sua tragédia fosse aleatória. Má sorte, destino. Mas não, estava tudo conectado. Price não era apenas um predador sexual que havia sido rejeitado. Ele era um criminoso lavando centenas de milhões de dólares em dinheiro sujo. E ela acidentalmente sabia demais. Tudo, ela sussurrou, sua voz falhando. Tudo está conectado. Victor foi arrastado para fora, deixando um rastro de sangue no chão de mármore preto. Alexander ficou perto da janela de costas para Evelyn, olhando para a cidade de Chicago, mergulhando no pôr do sol. O silêncio se esticou como um fio tenso, puxado tão forte que estava prestes a arrebentar. Por fim, ele falou, sua voz fria como aço. Me dê 24 horas. Price desaparecerá da face da terra. Marcos assentiu do canto da sala. Tenho gente em Detroit. Limpo, sem rastros. Era assim que Alexander Kane sempre resolvia problemas. Rápido, eficiente, mortal. Em seu mundo, inimigos não podiam existir tempo suficiente para se tornarem ameaças. Não. Uma única palavra ecoou pela sala. Alexander se virou, os olhos se estreitando. Em 15 anos construindo seu império, ninguém ousara dizer aquela palavra para ele. O que você disse? Evelyn ficou ereta, encarando o chefe da máfia mais perigoso de Chicago sem tremer. Se você matar Price, ele morre como um empresário respeitado. Um acidente trágico, um desaparecimento misterioso. Ninguém saberá a verdade. A família dele vai chorar por ele. A imprensa escreverá homenagens e o mundo continuará pensando que sou uma ladra. Alexander ficou em silêncio. Em sua mente, 2 vozes colidiam. A voz antiga, aquela que o guiara por 15 anos, rugia. Mate-o. É a única certeza. Seu pai morreu porque confiou nas pessoas. Porque foi misericordioso demais. Não repita esse erro. Mas havia outra voz, menor, desconhecida. A voz de seu pai de muito tempo atrás, quando ele ainda estava vivo, quando lhe ensinou que a verdadeira força não era a violência. Você pode matar quem quiser, seu pai costumava dizer. Mas isso não te tornará mais forte, só te tornará mais solitário. Seu pai estava morto, traído pelo homem em quem mais confiava. Então, o que significava misericórdia? Ou seu pai morreu porque confiou na pessoa errada? Não porque confiou. Eu quero que ele morra em humilhação, continuou Evelyn, sua voz tremendo levemente enquanto a emoção surgia. Quero que o mundo saiba que ele é um predador sexual, um mentiroso que incriminou pessoas, um lavador de dinheiro. Quero que a família dele olhe para ele da maneira que minha família olhou para mim. Quero que seus filhos sintam vergonha de carregar o nome dele. Quero que ele viva o suficiente para ver tudo o que construiu desmoronar na frente dele. Ela se aproximou, os olhos vermelhos, marejados, mais secos. Isso é vingança real. Não uma bala limpa, mas destruição lenta, dolorosa, pública. Alexander não disse nada. Ele apenas ficou lá, ouvindo, o rosto ilegível enquanto seus olhos a perfuravam. Temos evidências de Victor, disse Evelyn, sua voz mais firme agora, como um engenheiro traçando um plano. Transferências de lavagem de dinheiro, links para Foster, um plano de assassinato. Enviamos simultaneamente para a grande mídia, o FBI, a CC. Tornamos tudo público, incluindo a armação contra mim. Deixamos o sistema que ele abusou esmagá-lo lenta e dolorosamente. Marcos deu um passo à frente. Chefe, isso é arriscado. Price tem bons advogados, conexões. Ele pode escapar. O seu jeito é rápido, disse Evelyn, virando-se para Marcos, depois de volta para Alexander. Mas não muda nada. Price morre. Haverá outro Price. O sistema permanece. Homens como ele continuam pensando que são intocáveis. Ela caminhou até ficar na frente de Alexander, a menos de meio metro de distância. Mas se o expusermos, se o mundo inteiro o vir cair em humilhação, todo homem como ele terá medo. Eles olharão para Price e se perguntarão se são os próximos. O silêncio se estendeu novamente. Alexander olhou para Evelyn por um longo tempo. Ele conhecera muitas pessoas em sua vida. Os gananciosos, os medrosos, os bêbados de poder. Mas ela era diferente, não inocência. Evelyn Carter não era inocente. 2 anos nas ruas haviam queimado cada traço de inocência dela. Aquilo era força.
um tipo de força com a qual ele não estava acostumado. Não a força da violência, mas a força da resistência, de ser derrubada e se recusar a ficar no chão. Tudo bem, uma palavra. Os olhos de Marcos se arregalaram. Chefe! Faremos do seu jeito, disse Alexander, sua voz ainda fria, mas algo nela havia mudado. Ele olhou para Evelyn com novos olhos. Não mais os olhos de um chefe olhando para uma ferramenta, os olhos de um homem aprendendo algo novo. Mas se isso falhar, acrescentou ele, sua voz caindo como um trovão distante, eu farei do meu jeito. E dessa vez, ninguém poderá me impedir. Evelyn assentiu. Justo. E pela primeira vez em 15 anos, Alexander Kane escolheu um caminho diferente da violência. Não porque fosse fraco, mas porque uma mulher sem teto lhe mostrara um tipo de força que ele nunca soubera existir. O primeiro dia começou como uma tempestade reunindo energia. Evelyn sentou-se na sala técnica do Império Kane, trabalhando sem pausa ao lado de Rachel Nguyen. As evidências de Victor foram compiladas em arquivos claros e ordenados. Transferências de lavagem de dinheiro dos últimos 5 anos, e-mails internos entre Price e Foster, gravações de reuniões secretas. Evelyn adicionou os materiais que guardara de 2 anos antes, documentos de seu antigo advogado provando que as evidências contra ela haviam sido fabricadas. Tudo foi empacotado ordenadamente, claramente, impossível de negar. Alexander estava atrás dela, observando-a trabalhar com admiração indisfarçável. No segundo dia, pacotes anônimos foram enviados ao mesmo tempo para o New York Times, o Washington Post e a CNN. Ao mesmo tempo, o FBI recebeu uma denúncia anônima com provas completas de lavagem de dinheiro. ISEC recebeu um relatório detalhado sobre fraude financeira. E o advogado que Alexander contratou para Evelyn, um dos melhores de Chicago, entrou oficialmente com uma queixa sobre a falsa acusação de 2 anos antes. Tudo foi calculado com a precisão de uma máquina. Jonathan Price estava no palco da reunião anual de acionistas, um sorriso confiante se espalhando por sua boca. A Velocity Motors nunca esteve tão forte, declarou ele, orgulho espesso em sua voz. A receita no último trimestre subiu 23%. Estamos liderando o mercado. E as portas da sala de reuniões se abriram. A assistente de Price entrou correndo, o rosto branco como papel. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido dele, e o sorriso no rosto de Jonathan Price congelou, depois desapareceu. A cor foi drenada dele como se alguém tivesse puxado o ralo de uma banheira. Do lado de fora do prédio da Velocity Motors, os telefones dos acionistas começaram a vibrar sem parar. A notícia se espalhou como fogo. Notícia de última hora. CEO da Velocity Motors acusado de fraude em larga escala. Rede de lavagem de dinheiro de centenas de milhões de dólares exposta. Ex-funcionária inocentada após 2 anos. As ações da Velocity Motors entraram em queda livre, perdendo 40% de seu valor em apenas 2 horas. O conselho convocou uma reunião de emergência. Parceiros começaram a cortar laços e o FBI chegou. Uma força-tarefa cercou a sede da Velocity Motors com dezenas de viaturas policiais. Price tentou fugir pelos fundos, agarrando uma pasta cheia de documentos que esperava poder destruir. Mas as câmeras já estavam esperando. Dezenas de repórteres, centenas de lentes e o mundo inteiro assistindo ao vivo. Jonathan Price foi algemado bem no portão dos fundos do prédio que ele um dia governara. Seu rosto retorcido de fúria e medo, suor escorrendo, sua boca gaguejando negações que ninguém se importava em ouvir. Aquela não era a morte silenciosa no escuro que Alexander planejara para ele. Aquilo era destruição pública, humilhante e completa. No lounge VIP do Império Kane, Evelyn estava sentada no sofá, olhos fixos na tela da televisão. Alexander sentou-se ao lado dela a uma distância que respeitava seu espaço. Eles assistiram Price sendo empurrado para dentro de uma viatura policial, assistiram-no abaixar a cabeça para as câmeras, assistiram o império que ele construíra desmoronar em tempo real. Evelyn não sorriu, não se vangloriou, não derramou lágrimas vitoriosas. Havia apenas calma, como alguém finalmente largando um fardo que carregara por 2 anos. Acabou, disse ela suavemente, sua voz estranhamente firme. Alexander a estudou. Ele havia se preparado para lágrimas, para risadas triunfantes, para a satisfação de uma mulher que finalmente se vingara. Mas ela apenas ficou sentada lá,
pacífica como um lago após uma tempestade. Você não está feliz? Ele perguntou. Evelyn virou-se para olhá-lo, seus olhos claros como nunca estiveram. Eu não queria que ele sofresse. Eu queria que ele parasse. São duas coisas diferentes. Alexander ficou em silêncio por um momento, revirando aquela frase em sua mente. Em seu mundo, vingança era sangue por sangue, dor por dor. Mas ela lhe ensinara um tipo diferente de vingança. O tipo que não deixava sangue em suas mãos, mas destruía ainda mais completamente. Você sabe o que te torna diferente? Você sabe, disse Alexander, sua voz mais suave que o normal. Você não deixa o ódio te comer viva. Evelyn olhou de volta para a tela onde as notícias ainda reprisavam imagens de Price sendo levado. Deixei que me comesse viva por tempo suficiente, disse ela. 2 anos nas ruas. Chega. Uma semana se passou como um sonho. As ondas de choque do escândalo de Jonathan Price ondularam por toda a América, e Evelyn Carter ficou no centro dessa tempestade. Não como uma culpada desonrada, mas como uma vítima finalmente inocentada. A imprensa publicou pedidos de desculpas a ela. O New York Times, o jornal que uma vez publicara a história sobre ela ser acusada de roubar segredos comerciais, agora trazia uma grande manchete. Gênia da engenharia incriminada, uma história de injustiça e o poder da verdade. O Washington Post publicou uma peça investigativa detalhada sobre como Jonathan Price havia forjado evidências falsas para destruí-la. A Velocity Motors, agora em caos sob um conselho interino, admitiu publicamente que Evelyn Carter era completamente inocente e emitiu um pedido oficial de desculpas. As patentes que ela desenvolvera foram devolvidas a ela com a propriedade total restaurada. E Stanford, a universidade onde ela se formara com 2 diplomas de engenharia, entrou em contato para convidá-la a voltar para lecionar. Evelyn estava sentada sozinha no lounge VIP do Império Kane, cercada por pilhas de jornais e um tablet exibindo dezenas de artigos. Ela leu cada linha, cada palavra. Seu nome não vinha mais acompanhado de acusada ou suposta. Em vez disso, vinha com vindicada, engenheira brilhante, sobrevivente. Algo se rompeu dentro de seu peito, mas não o tipo de ruptura que dói. O tipo que acontece quando as paredes que você construiu por 2 anos para se proteger finalmente desabam porque você não precisa mais delas. O novo telefone que Alexander comprara para ela começou a vibrar. Evelyn olhou para a tela. Um número desconhecido, código de área de Nebraska. Seu coração bateu mais rápido. Ela olhou para a tela, seu dedo pairando sobre o botão de atender. 2 anos. 2 anos sem uma única ligação de sua família. Eles não ligaram. Ela não ligou. Silêncio como um abismo sem fundo entre eles. Ela apertou atender. Alô? Silêncio do outro lado. Então soluços. Os soluços sufocados de uma mulher que segurara suas lágrimas por muito tempo. Evelyn, você está aí? A voz de sua mãe. Evelyn não conseguia falar, sua garganta travada como se alguém a estivesse apertando com força. Minha filha, chorou a mãe. Sinto muito. Eu não acreditei em você. Eu li as notícias. Eu vi tudo. O resto da frase desapareceu sob o som de suas lágrimas. Evelyn sentiu algo quente escorrer por sua bochecha. Lágrimas. Pela primeira vez em 2 anos ela chorou. Não de dor, não de desespero, mas por ser amada. Pelo simples fato de que, depois de tudo, sua mãe finalmente ligara. Mãe, ela sussurrou, sua voz tremendo. Estou bem agora. Eu deveria ter acreditado em você. Sua mãe continuava chorando. Sou sua mãe. Eu deveria ter ficado ao seu lado. Sinto muito mesmo. Eu te perdoo, disse Evelyn e surpreendeu a si mesma ao perceber que era verdade. Ela a perdoou não porque sua mãe merecesse, mas porque Evelyn precisava se libertar do peso do ressentimento. Vou para casa em breve. A ligação terminou, mas Evelyn ficou onde estava, o telefone pressionado contra o peito, lágrimas ainda fluindo. Ela não percebeu que Alexander estava parado na porta, que ele estivera lá durante toda a ligação. Ele não interrompeu, ele não falou, ele apenas ficou lá em silêncio, respeitando o momento mais privado da vida dela. Quando Evelyn enxugou as lágrimas e olhou para cima, finalmente o viu. Alexander entrou e sentou-se na cadeira à frente dela. Você pode voltar para Nebraska, disse ele, sua voz mais gentil do que ela jamais ouvira. Construir sua antiga vida novamente. Voltar para Stanford.
Trabalhar para qualquer empresa que quiser. Com seu nome restaurado, você pode ter tudo. Evelyn olhou para ele, seus olhos ainda vermelhos, mas iluminados com algo mais forte que lágrimas. A vida antiga se foi, disse ela lentamente. Não sou mais aquela pessoa. A mulher ingênua que acreditava que trabalho duro era o suficiente. Aquela que pensava que o sistema a protegeria se fizesse tudo certo. Ela se levantou e caminhou até a janela com vista para Chicago. Quero construir algo novo, algo que importe mais. Ela se virou, olhando diretamente nos olhos de Alexander. E quero construir isso aqui. Não foi uma confissão de amor. Evelyn sabia disso. E Alexander sabia também. Mas era um compromisso, uma promessa de que ela ficaria, de que, independentemente do que o futuro reservasse, ela escolhera ficar ali ao lado dele neste mundo caótico. 2 dias depois, Evelyn recebeu um convite para o escritório privado de Alexander para discutir o futuro. Ela entrou na vasta sala no andar mais alto do prédio, onde as janelas ofereciam uma vista ampla de toda Chicago. Ela havia mudado, sem mais roupas rasgadas ou cabelos emaranhados. Ela usava uma roupa de escritório simples, mas arrumada. Seu cabelo preso de forma limpa, as costas retas, os passos confiantes. Mas seus olhos eram os mesmos, afiados, inquebráveis, não curvados. Ela ainda era ela mesma, só que agora a poeira das ruas não a cobria mais. Alexander estava sentado atrás de uma mesa de carvalho preto e fez sinal para que ela se sentasse na cadeira à sua frente. Ele não rodeou o assunto. Disse que queria contratá-la em qualquer posição que ela quisesse. Diretora de tecnologia, chefe de pesquisa e desenvolvimento, diretora técnica. Ela podia escolher. Ele se inclinou para a frente e disse para ela nomear seu salário. Qualquer número. Evelyn ficou quieta por um momento. Depois balançou a cabeça e disse que não precisava de um emprego. Alexander ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso pela primeira vez desde que se conheceram, e perguntou o que ela queria então. Algo maior, disse Evelyn. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Abaixo, Chicago se estendia larga com seus arranha-céus e estradas lotadas. Mas ela sabia que nos cantos para onde ninguém olhava, havia milhares de pessoas como ela costumava ser. Invisíveis, esquecidas. Ela disse que queria construir um abrigo de inovação. Não um abrigo comum onde as pessoas só tinham um lugar para dormir por uma noite, mas um centro para descobrir talentos, combinando moradia, treinamento técnico, mentoria e financiamento de startups para pessoas que o sistema havia deixado para trás. Alexander não falou. Ele apenas ouviu com foco absoluto. Evelyn continuou. No abrigo em que eu costumava ficar, conheci um médico que teve sua licença cassada por causa de um erro administrativo. Não médico. 15 anos de prática, salvando milhares de vidas, e ele perdeu tudo porque um formulário foi preenchido errado. Sua voz baixou. Conheci um programador, um ex-prisioneiro. Ele pagou por um erro de sua juventude, mas ninguém lhe dava uma segunda chance. Ele escrevia códigos mais limpos do que qualquer um que eu já vi, mas nenhuma empresa sequer olhava para ele depois de ver um registro criminal. Ela fez uma pausa, depois disse que também conheceu uma professora de física que costumava lecionar em uma universidade de ponta, mas foi demitida quando descobriram que ela já havia sido tratada por doença mental. A doença havia desaparecido há 10 anos, mas o estigma nunca foi embora. Evelyn olhou diretamente nos olhos de Alexander e disse: todos eles eram gênios em suas áreas. Todos eles estavam sendo desperdiçados, dormindo em calçadas, ficando na fila para refeições de caridade, enquanto o mundo continuava reclamando da falta de talento. Ela voltou para a mesa e tirou uma pilha de papéis amassados de sua bolsa. Páginas de jornais velhos, versos de recibos, guardanapos de restaurantes, até a tampa de uma caixa de pizza. Ela os colocou na mesa na frente de Alexander e disse que aquelas eram as patentes que ela havia desenvolvido nos últimos 2 anos. Na biblioteca pública, em bancos de parque, sob postes de luz, quando não tinha onde dormir. Alexander pegou os papéis e seus olhos se arregalaram. Aqueles não eram os rabiscos frenéticos de uma louca. Eram projetos de engenharia detalhados, precisos e totalmente viáveis. Um novo sistema de energia que usava calor residual de edifícios. Um sistema de resfriamento por IA que poderia cortar o uso de eletricidade para data centers em 50%.
Tecnologia de armazenamento quântico que poderia revolucionar o armazenamento de dados. Ele começou a falar, depois não conseguiu terminar. Você fez isso enquanto estava sem teto? Ele perguntou. 5 patentes, disse Evelyn com um aceno de cabeça. No valor estimado de 8 milhões de dólares se vendidas para grandes empresas de tecnologia. Ela poderia vendê-las, ficar rica novamente desde o início, viver uma vida confortável. Ela pegou os papéis de volta das mãos dele e disse que, em vez disso, eles poderiam usá-los para construir algo que mudasse todo o sistema, para que pessoas como ela, como aquele médico, como aquele programador, como aquela professora pudessem ter a segunda chance que mereciam. Ela não piscou ao dizer que escolheu o segundo caminho. Alexander colocou a mão na mesa e ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele falou lentamente, como se estivesse tentando entender algo além dos limites de seus próprios instintos. Ele disse que ela não queria dinheiro, não queria poder, não queria vingança, embora tivesse todos os motivos para odiar o mundo inteiro. E perguntou se ela queria mudar o mundo. Evelyn respondeu que queria que ninguém passasse pelo que ela passou. Sua voz mais suave, mas ainda firme. Ela disse que sua tragédia não foram os 2 anos de falta de moradia. Ela sobreviveu a isso. A tragédia foi que o mundo a desperdiçou por 2 anos e continuava desperdiçando milhões de outros todos os dias. Quantas invenções nunca seriam criadas? Quantas doenças nunca seriam curadas? Quantos problemas nunca seriam resolvidos? Porque as pessoas que poderiam fazer isso estavam deitadas nas calçadas, julgadas por suas roupas em vez de suas mentes. Alexander dobrou os papéis e os colocou na mesa. Ele olhou para Evelyn com uma expressão que ela não conseguia ler totalmente. Respeito, com certeza, mas algo mais também. Ele disse a ela que ela sabia o que era a organização dele. Ela sabia de onde vinha o dinheiro dele. Ela sabia que as mãos dele não estavam limpas. Então ele se inclinou para a frente, sua voz baixando, e perguntou se ela ainda queria trabalhar com ele. Evelyn não hesitou. Eu sei quem você é, sei de onde vem o dinheiro, mas também sei que você me deu uma chance quando ninguém mais deu. E acredito que as pessoas podem mudar. Alexander olhou para ela por um longo tempo, depois assentiu lentamente. Tudo bem. Vou financiar o abrigo de inovação em 100%. Todos os custos de construção, operações, equipe, tudo. Ele se levantou, aproximando-se dela. Mas tem uma condição. Você tem que ser a responsável, CEO, autoridade total sobre tudo conectado ao abrigo. Sou apenas o patrocinador. Não vou interferir em como você o administra. Ele fez uma pausa. E você tem que ficar em Chicago. Evelyn sentiu o peso daquela última frase. Não era apenas uma condição de negócios. Era uma oferta para ficar ao lado dele. Eu aceito, disse ela. Mas tenho uma condição também. Alexander ergueu uma sobrancelha, esperando. Sua organização tem que se tornar legal gradualmente, disse Evelyn sem rodeios. Não posso construir um futuro para pessoas que o sistema esqueceu sobre uma fundação de escuridão. O abrigo de inovação tem que ser limpo, e para ser limpo, o dinheiro tem que ser limpo. Um silêncio mortal encheu a sala. Alexander ficou imóvel como uma estátua de pedra. Evelyn sabia o que acabara de pedir. O império de Alexander fora construído na escuridão por 15 anos. Transporte, extorsão, lavagem de dinheiro. Essa era a espinha dorsal do Império Caim. Tornar-se legal significava abrir mão de tudo. Poder, dinheiro, o controle absoluto com o qual ele vivera. Dentro de Alexander, a guerra rugia. A voz antiga rugia. Você está louco? 15 anos construindo isso e você vai queimar tudo por uma mulher? Mas havia outra voz, menor, porém mais clara do que nunca. 15 anos vivendo no escuro. 15 anos olhando por cima do ombro todos os dias. 15 anos incapaz de confiar em alguém. Solitário até os ossos. Isso era viver ou apenas sobreviver? Tornar-se legal também significava liberdade. Sem mais FBI vigiando. Sem mais inimigos tentando matá-lo. Sem mais viver em uma fortaleza e dormir com uma arma debaixo do travesseiro. Você está me pedindo para mudar tudo? Alexander disse finalmente, sua voz profunda e pesada. Estou pedindo para você construir algo melhor, respondeu Evelyn, sem recuar. Você pode continuar do mesmo jeito, rico, poderoso e solitário até o seu último dia. Ou pode tentar um caminho diferente, o caminho que seu pai provavelmente queria que você tomasse.
Alexander estremeceu com a menção de seu pai. Ela havia tocado no ponto mais fraco dele, e ela sabia disso. Mas não era manipulação. Era verdade. Ele caminhou até a janela, de costas para Evelyn, olhando para Chicago, mergulhando no crepúsculo. O silêncio se estendeu. 1 minuto, 2 minutos. Evelyn não o pressionou. Ela sabia que aquela era a maior decisão da vida de Alexander Kane. Ela lhe daria o tempo que ele precisasse. Finalmente, Alexander se virou e algo havia mudado em seus olhos. Não tão frios como antes. Algo mais suave, mais quente. Tudo bem, disse ele lentamente. Mas faremos isso. Fundação Caim. Esse será o novo nome, legal, e o abrigo de inovação será o primeiro projeto. Evelyn sentiu como se alguém tivesse tirado uma pedra de 1000 quilos de seu peito. Ela se levantou e caminhou até a janela ao lado dele. Obrigada, disse ela suavemente, por acreditar em mim. Alexander se virou para ela, a distância entre eles de apenas alguns centímetros. Você sabe que me mudou? Ele perguntou, sua voz baixando. Antes de te conhecer, eu pensava que a força só vinha de uma forma. Violência, controle, medo. Você me mostrou que existe outro tipo de força. Evelyn sorriu levemente. Você me deu uma chance quando ninguém mais deu. Você me viu quando o mundo inteiro só via uma mulher sem teto. Nós mudamos um ao outro. Eles ficaram lá olhando nos olhos um do outro, e o mundo ao redor parecia parar. Então Alexander se inclinou e seus lábios tocaram os dela. Não um beijo cinematográfico explosivo, mas gentil, suave, como uma promessa, como duas pessoas que haviam caminhado através de seu próprio inferno particular e finalmente se encontrado do outro lado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Nenhuma palavra era necessária. O abrigo de inovação será construído no lado oeste, disse Alexander, sua voz mais quente do que nunca. Exatamente onde te encontrei, onde você costumava dormir na rua. Evelyn assentiu, os olhos brilhando. Rachel será a consultora técnica. Marcos cuidará da segurança. E você... Alexander pegou a mão dela. Você será a CEO e a mulher ao meu lado. Eles ficaram na janela, olhando para Chicago enquanto as luzes se acendiam lentamente no pôr do sol. A cidade brilhava como uma pintura feita de luz. Chicago é linda à noite, disse Evelyn calmamente. Alexander olhou para ela, um sorriso raro se espalhando por sua boca. Pela primeira vez, eu notei. 1 ano depois, o prédio do abrigo de inovação erguia-se alto no lado oeste de Chicago. Exatamente no local onde Evelyn Carter dormira na calçada durante as noites amargas de inverno. O edifício moderno, com sua fachada de vidro brilhante refletindo a luz do sol, ostentava uma grande placa que dizia Abrigo de Inovação, onde o potencial se torna propósito. Hoje era a grande inauguração oficial. Convidados vieram de toda parte. O prefeito de Chicago estava na primeira fila. Repórteres dos maiores jornais da América se aglomeravam com câmeras e microfones. Diretores executivos de empresas líderes de tecnologia estavam presentes, não por cortesia, mas porque queriam recrutar talentos daquele lugar. E o mais importante, centenas de ex-sem-teto, juntamente com suas famílias, sentavam-se no auditório, rostos radiantes com nova esperança. Evelyn subiu ao palco. Ela não era mais a mulher esfarrapada de cabelos emaranhados que fora naquela época. Ela usava um terno cinza elegante, o cabelo escovado com cuidado, sua presença confiante, mas ainda carregando a humildade que se tornara parte dela. Ela era uma CEO respeitada, mas nunca esquecera quem costumava ser. 1 ano atrás, começou Evelyn, sua voz ecoando pelo salão. Eu dormi na calçada, a apenas alguns passos daqui, exatamente no local onde este prédio agora está. Ela fez uma pausa, deixando o público sentir o peso daquela frase. Eu tinha 2 diplomas de Stanford e 5 patentes, mas o mundo só via minhas roupas rasgadas. Eles viam uma pessoa sem teto, não uma engenheira. Eles viam um problema a evitar, não uma solução esperando para ser usada. Ela olhou através do auditório. Hoje nós mudamos isso, não dando o peixe a alguém, mas vendo quem eles realmente são e dando-lhes a chance de brilhar. Os aplausos rolaram como um trovão. Evelyn sorriu e apresentou os 3 primeiros residentes do abrigo a subirem ao palco. O Dr. Michael Torres, que uma vez perdera sua licença por causa de um erro administrativo, não médico, agora era o diretor médico do abrigo de inovação. James Liu, o programador e ex-prisioneiro cuja candidatura nenhuma empresa sequer olhava, agora tinha um aplicativo que o Google acabara de adquirir.
E a professora Sarah Mitchell, que uma vez fora demitida por causa do estigma em torno da doença mental, agora ensinava 50 alunos toda semana. Eles estavam lá como prova viva de que o potencial nunca desaparece. Ele apenas espera para ser despertado. Alexander estava sentado na primeira fila, olhando para Evelyn com orgulho indisfarçável. A Fundação Kane era agora a maior organização de caridade legal de Chicago. As operações clandestinas haviam sido significativamente reduzidas. 60% do império havia sido legalizado. Ele estava mudando passo a passo, exatamente como prometera a ela. Na tela grande atrás do palco, manchetes de notícias passavam. Daniel Foster havia sido preso, seu império desmoronando completamente após perder o apoio de Jonathan Price. E Price, o homem que destruíra a vida de Evelyn, agora cumpria uma sentença de 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. A Velocity Motors havia falido, seus ativos usados para compensar as vítimas. Após a cerimônia, quando a multidão se dispersou, Evelyn e Alexander pararam em frente ao Koenigsegg Jesko Absolute, o mesmo carro que os unira um ano atrás. A fábrica o havia consertado perfeitamente, mas uma pequena marca no compartimento do motor permaneceu. Eu disse a eles para deixarem, disse Alexander, apontando para o local onde havia sido consertado com um lápis e fita adesiva, para me lembrar daquele dia fatídico. Evelyn deu uma risada suave, as pontas dos dedos roçando o traço do passado. O que você pensou naquele dia quando me viu? Ela perguntou. Que eu era louca ou uma golpista? Alexander olhou para ela, seus olhos mais quentes do que nunca. Que talvez o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de confiar em alguém. Uma chance de mudar. Ele soltou um suspiro lento. Eu quase perdi isso. Quase chamei a segurança. Quase nunca descobri quem você era. Mas você não chamou, disse Evelyn calmamente. A melhor decisão da minha vida. Eles ficaram juntos em silêncio por um momento. Evelyn pensou nos números. 237 pessoas haviam reconstruído suas carreiras por causa do abrigo de inovação. 12 novas patentes haviam sido registradas por residentes. O modelo estava sendo expandido para outras 5 cidades, incluindo Nova York, Los Angeles, Houston, Seattle e Miami. O valor total criado para a economia era estimado em mais de 50 milhões de dólares. Mas para ela, esses números importavam menos do que os rostos. Os sorrisos de pessoas que haviam encontrado esperança novamente. As lágrimas de famílias reunidas. Quantas pessoas lá fora estão esperando que alguém realmente as veja? Evelyn perguntou, sua voz distante. Muitas, respondeu Alexander. É por isso que continuamos. Eles entraram no carro. Alexander ligou o motor e o rugido familiar subiu. O Koenigsegg deslizou pelas ruas de Chicago, indo em direção ao pôr do sol, pintando o horizonte de vermelho. No rádio, a voz do locutor surgiu. Boas notícias para os preocupados com a falta de moradia. O modelo de abrigo de inovação de Chicago está sendo considerado para adoção em todo o país após sucesso extraordinário em seu primeiro ano de operação. Evelyn olhou pela janela e sorriu. A cidade cintilava na luz tardia, edifícios altos refletindo o pôr do sol como se pincelados com ouro. Alexander pegou a mão dela e deu um aperto suave. Ela se virou para olhar para ele. E naquele momento, ambos sabiam que sua jornada estava apenas começando, porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa é que alguém veja quem ela realmente é. E às vezes esse alguém é a pessoa que você nunca esperaria. A história de Evelyn e Alexander não foi apenas uma história sobre amor ou redenção. Foi um lembrete de que cada um de nós pode ser o Alexander de alguém, aquele que oferece uma oportunidade em vez de julgamento. E cada um de nós também pode ser Evelyn, aquela que se recusa a deixar que as dificuldades a definam, aquela que transforma a dor em força para mudar o mundo. O valor de uma pessoa não está nas roupas que ela veste, no endereço em que mora ou no saldo de sua conta bancária. O valor real vive na inteligência, no coração e no que uma pessoa pode contribuir para o mundo se lhe for dada uma chance. Se esta história tocou seu coração hoje, por favor, aperte o botão de inscrição em nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvi-lo. Todos os dias trazemos histórias inspiradoras como esta. E agora queremos ouvir de você. Como você se sente sobre esta história? Você já foi julgado pela sua aparência em vez de sua capacidade real? Ou você já foi a pessoa que ofereceu a alguém uma chance quando ninguém mais o fez? Por favor,
Compartilhe nos comentários abaixo. Valorizamos cada palavra que vem do lugar mais profundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz a cada dia. Obrigado por estar conosco. Adeus e até a próxima no próximo vídeo.